Vamos lá. Qual é o objetivo desse curso? Vamos trazer informações que realmente foram uma mudança de paradigma para nós. Vocês vão ver que muita coisa que a gente vai falar aqui hoje é completamente o oposto do que a gente fazia até antes de ontem, né? Então são informações que às vezes são impactantes no sentido de que realmente mudam a base da maneira como a gente pensa, o processo todo de design e planejamento, interação com o paciente e todo o flow de trabalho dentro da clínica. Vamos também mostrar como que a gente faz essas coisas acontecerem e tentar mostrar como que vocês levam para casa as ferramentas para a implementação desses conceitos. 4 objetivos principais. A nossa intenção é tentar convencer vocês de 4 coisas. Esse seria o resumo de tudo que a gente vai passar aqui durante esses 3 dias. A primeira coisa que a gente vai tentar convencer vocês é de que vale a pena investir um tempo inicial, quando você está com o seu paciente de primeira consulta, um paciente novo, ou um paciente que você vê a possibilidade de melhorar o sorriso desse paciente, que vale a pena desenvolver o que a gente chama o molde ou a moldura do sorriso. O que é a moldura do sorriso? São imagens, são fotos específicas, em ângulos específicos, com desenhos específicos que geram essa moldura, que nos dá o que a gente chama o potencial estético do caso. Essa moldura é o potencial estético do nosso caso, ou seja, a posição tridimensional ideal dos dentes e da gengiva para que o sorriso desse paciente seja o mais bonito possível. A posição que nós acreditamos ser a ideal, guiadas pela face. Então é uma moldura guiada pela face. São linhas que a gente vai posicionar de acordo com uma análise facial de um vídeo do paciente e que vai gerar essa moldura. E a gente vai explicar como que a gente faz e por que que a gente acha que vale a pena investir um tempinho para desenvolver essa moldura do sorriso. Isso aqui vai guiar todo o processo. Segundo objetivo. Criar o mockup motivacional. O que é o mockup motivacional? É o mockup que fazemos na boca do paciente antes do paciente aceitar o tratamento. Antes da gente apresentar o plano de tratamento do paciente. Uma estratégia que faz com que a motivação venha primeiro e a explicação do tratamento venha depois. E que isso tem elevado em aproximadamente 35% a aceitação de planos de tratamento em todas as mais de 300 clínicas que a gente trabalha no mundo inteiro. Números reais, e as pessoas que já utilizam o DSD aqui podem compartilhar a experiência deles com esse processo. Um processo simples, de test drive, que está revolucionando todas as clínicas com as quais a gente está trabalhando. Então, o mockup motivacional. Diferente do mockup tradicional, que já é feito há décadas por milhares de dentistas, que é um mockup que a gente chama de mockup técnico, que é um mockup que é feito para guiar um tratamento ou uma restauração final, mas que é feito geralmente no momento que o paciente já está em tratamento, já aceitou o plano de tratamento, né? Já está junto nesse processo. Fazemos isso então antes de qualquer coisa, como um investimento, como se fosse um test drive, que você vai lá no carro para fazer o test drive para depois pensar se você quer, se você não quer, enfim. Terceiro objetivo. Explicar para vocês um protocolo de comunicação, que chamamos de protocolo de comunicação assíncrona, utilizando ferramentas que vocês já têm dentro do seu laptop, dentro do seu celular, dentro do seu iPad, enfim. Sem a necessidade de investimento nenhum, criar um protocolo de comunicação que vai fazer com que o
planejamento interdisciplinar aconteça de verdade em todos os casos novos que entrem na sua clínica. E depois, por último, depois que um projeto de sorriso foi feito, depois que o paciente está motivado e aceitou pagar por esse tratamento, depois que um plano de tratamento interdisciplinar foi realizado baseado nesse projeto e o paciente decidiu que quer fazer, como que a gente pega esse projeto e traz para o tratamento de verdade? Como que a gente faz com que o tratamento seja guiado por esse projeto? Como que a gente faz com que todos os especialistas trabalhem tendo a mesma visão, com o mesmo objetivo e que a gente chegue lá no final com um resultado final muito parecido, muito próximo a esse projeto inicial. E que o nosso maior aliado nessa aventura, nesse desafio gigantesco, que é realizar um tratamento e que no final fique muito próximo desse projeto, esse desafio monstruoso em uma reabilitação interdisciplinar, o nosso grande aliado são os softwares 3D, a tecnologia digital, a odontologia digital, que hoje em dia está prontíssima para nos ajudar de maneira real, porque, no nosso entender, essa tecnologia faz com que o nosso tratamento seja mais previsível, mais rápido, melhor e mais barato. Então, na hora que você junta essas 4 coisas, isso se transforma em algo real, né? Porque se é mais rápido, mais bonito, mas 3 vezes mais caro, a gente sabe o que acontece. Se é mais barato, mas a qualidade no final é pior, também é um problema. Então a tecnologia digital foi evoluindo e chegamos hoje num ponto que a tecnologia digital, os softwares 3D, CAD/CAM, Ortho 3D, cirurgia guiada, né? Softwares 3D de planejamento de cirurgia ortognática, tudo integrado hoje, faz com que nós possamos entregar tratamentos para o nosso paciente que são mais rápidos, mais previsíveis, mais bonitos e mais baratos. Então, a partir desse momento, para nós, tudo faz sentido. Então, vamos mostrar também como que a gente faz essa integração de toda essa tecnologia. O curso que começamos, esse curso aqui começou a acontecer 8 anos atrás, e para nós atingiu números que a gente nunca poderia imaginar e que são importantes para nós, primeiro, logicamente, que geram orgulho e mais motivação para continuar, mas principalmente uma autocrítica e uma análise desse processo para entender as limitações, os problemas e como sempre está modificando, porque a gente realmente está de ouvidos abertos a todos esses 20 mil participantes, né, que já fizeram esse curso, em mais de 150 cidades, em todos os 5 continentes, em aproximadamente 60 países. Isso com também, recentemente, a parceria e o suporte de entidades e empresas que a gente sempre respeitou muito e que a gente tem o maior orgulho de dizer que empresas de renome como essas, instituições de ensino como esses aqui, adotaram o DSD ou de alguma maneira integraram o DSD dentro do seu processo, adaptaram seus produtos para o DSD, admitiram a utilização do DSD para o desenvolvimento de tecnologia e assim por diante. Então, uma informação que para nós é muito valiosa e que dá um respaldo que hoje faz com que o conceito realmente esteja num outro patamar. A gente também tem um orgulho muito grande, não só dos nossos DSD Masters, que já são mais de 140 pelo mundo, os nossos DSD Lectures e os DSD Clinics, mas também a nossa Advisory Board, a nossa, como que a gente pode traduzir isso? Conselho consultivo de dentistas de grande capacidade e qualidade e que estão trazendo o DSD para a sua especialidade, para a sua área. E, logicamente, eu não posso nunca deixar de citar que, por mais legal que possa parecer a nossa ideia, ela nunca é nossa.
né? Na verdade, tudo que a gente acha que a gente cria, primeiro que com certeza tem alguém do outro lado do mundo tendo a mesma ideia ao mesmo tempo, às vezes melhor que você e um pouco antes que você, né? E também que toda vez que você tem uma ideia nova, se você cavucar lá dentro da sua cabeça, você vai perceber que um mentor, um professor, alguém lá atrás falou alguma coisa que gerou alguma coisa que ficou lá hibernando e que de repente você, depois de anos, tem aquela grande ideia e se a gente não tiver aquela humildade focada de entender que essa informação simplesmente é transmitida e que a gente vai aprimorando ela, com certeza, mas que existe uma série de pessoas que te inspiraram durante todos os anos prévios que levaram a gente a desenvolver o que a gente desenvolveu. Aqui está um resumo de talvez as pessoas que mais me impactaram para desenvolver o processo todo. E mais diretamente com o conteúdo mais atual do LSD, essas pessoas aqui, né? O Lívio Yoshinaga, que vai estar dando curso comigo, o Marcelo Calamito, talvez um dos melhores protesistas que eu conheço, meu parceiro há mais de 20 anos, um impacto gigantesco no conceito todo. Florin Kofar, que é um jovem dentista da Romênia. Quem nunca ouviu falar no Florin, minha sugestão é dar um Google no nome dele, que vocês vão realmente entender o porquê que ele se transformou numa peça-chave dentro do conceito. O nosso grande mestre Paulo Cano, minha referência como ceramista dentista e que tem um conhecimento gigantesco, principalmente hoje em dia na área de CAD/CAM, que tem nos ajudado nessa área, e o meu irmão Francis, que está desenvolvendo junto com a gente um projeto novo que a gente vai apresentar aqui, que se chama o Laboratório Virtual. Eu sou dentista, mas principalmente me considero um ceramista. Faço cerâmica há 20 anos. Através do meu trabalho de ceramista é que tudo aconteceu. É que todas as portas se abriram, né? A partir de 2004 eu deixei o Brasil, comecei a trabalhar fora do Brasil, com dentistas nos Estados Unidos, depois na Europa. E através dessa experiência de trabalhar sempre junto com o dentista e junto com o paciente, fazendo desde casos unitários, simples, reabilitações totais, pude realmente aprender muito com todos eles, entender uma série de dinâmicas diferentes, de conceitos e filosofias diferentes, mas pude também entender que os desafios da odontologia moderna são muito semelhantes em todos os cantos do mundo. A odontologia de alta qualidade, ela tem problemas muito parecidos. E, apesar de todos estarem muito orgulhosos, a gente tem orgulho do nosso trabalho, sempre teve, mas a gente conseguia perceber que sempre existe espaço para melhorar e que existia problemas recorrentes que aconteciam em diversos casos, que consumiam o nosso tempo, que diminuíam as nossas margens de lucro, que geravam insatisfação no paciente, mesmo trabalhando com grandes dentistas, esses problemas continuavam a existir. E que esses problemas poderiam ser solucionados ou, pelo menos, minimizados. Então, durante esses 20 anos de experiência como ceramista, tentando me transformar em mais do que um ceramista, em um designer de sorrisos, eu pude organizar os desafios da odontologia moderna em 4 problemas principais, que eu espero que sejam problemas que vocês também compartilham. Primeiro problema, no meu ponto de vista, trazer a face do paciente para o meu modelo de trabalho. Como técnico, eu sempre tive a sensação de que, apesar de trabalhar com arco facial, articulador e tudo mais, eu sempre tive a sensação de que eu estava trabalhando cego, voo cego no espaço. Toda vez que eu estava fazendo um enceramento diagnóstico, uma aplicação cerâmica, um setup ortodôntico, eu tinha a sensação de que eu não sabia exatamente o impacto daquela gota de cera, daquele movimento que eu estava criando, daquela nova posição, qual seria a relação dessa posição com a face. E por isso que, dentro da odontologia restauradora, a gente sempre sabia que tudo que é feito no laboratório tem que ser ajustado na boca. A gente nunca criou a expectativa de que trabalho feito no laboratório, um enceramento que vira um mocap, vem para a boca e é perfeitamente integrado imediatamente. Para mim isso era um sonho, né? Em termos funcionais, a gente sempre tem que fazer um ajuste fino dentro da boca, claro,
mas em termos estéticos, para mim não fazia sentido a quantidade de horas que a gente perdia ajustando um provisório, um mockup ou restaurações na boca, porque o projeto no modelo não estava integrado com a face. Muitas vezes a linha média estava fora, inclinada, o plano cruzal estava inclinado, a borda incisal do meu encenamento estava um pouquinho longo demais, um pouquinho curto demais, a proporção não estava adequada com a face, o volume, o suporte de lábio não estava adequado, o corredor bucal não estava simétrico, problemas de integração facial que eu acredito todos aqui têm todos os dias quando provando trabalho dentro da boca. Isso que a gente queria resolver. E hoje em dia a gente tem essa confiança de poder dizer que trabalhamos em modelos reais ou virtuais no laboratório e entregamos projetos para os dentistas que não necessitam de ajuste estético. Ou ajustes mínimos estéticos. Porque sabemos que o nosso tempo mais valioso é o tempo na cadeira com o paciente. O tempo mais caro do dentista é o tempo na cadeira dentro da boca do paciente. Tudo que a gente pode fazer fora da boca para economizar tempo dentro da boca vale a pena ser feito, financeiramente falando. Então, trabalhar com um protocolo que faz com que os projetos de laboratório estejam imediatamente, maravilhosamente integrados com a face do paciente, economiza aí uma quantidade enorme de tempo e a gente confia tanto nesse projeto ou nesse protocolo que a gente, em todo o curso, a gente faz com o paciente ao vivo. Isso é importante sempre frisar, que o paciente ao vivo aqui é realmente ao vivo. Não conheço a paciente, não vi a paciente, não estudei as fotos do paciente, a gente não fez o projeto antecipadamente, vai ser tudo feito ao vivo. A gente faz isso toda semana, dessa maneira, na frente de milhares de dentistas em todos os cursos, em todo o mundo que a gente dá. E a gente só faz isso porque a gente confia, porque senão a gente ia ficar passando vergonha semana sim, semana não, colocando esses projetos na boca e tudo fora de lugar. Então a coisa realmente funciona para nós. E por isso que a gente corre sempre esse risco controlado de fazer a coisa ao vivo. Nós vamos juntos desenvolver esse projeto amanhã com o paciente, correndo todos os riscos de fazer algo ao vivo. Né? E se algo der errado, ele vai dar errado ao vivo, como acontece no nosso dia a dia na clínica. Segundo problema da odontologia estética moderna no nosso ponto de vista. Planejar casos de maneira interdisciplinar no dia a dia. Eu sempre tive a sensação de que eu, como ceramista, era um improvisador. Porque eu geralmente entrava dentro do caso clínico depois de que todos os passos já tinham sido feitos. E aí a moldagem chegava para mim com a prescrição: Christian, faça as cerâmicas maravilhosas desse caso. E eu sempre tive essa frustração de perceber que ao construir as cerâmicas desse caso, eu tinha muito pouco espaço para colocar a minha visão como designer de sorriso. E muitas vezes aplicando a cerâmica nesse caso, lá no final, depois que o paciente já passou por 1 ano de tratamento, passou por 10 meses de horta, 3 cirurgias, colocou implantes, fez preparo, passou por isso, passou por aquilo, aquela ansiedade louca do paciente e do dentista para terminar logo o caso, O dentista não aguenta mais ver aquele paciente. Pelo amor de Deus, Christian, faz o negócio ficar bonito aí, vamos acabar amanhã, porque eu quero me ver livre disso aí, tem que fazer, tocar a vida, porque esse caso aí o paciente já está me perturbando, E muitas vezes eu estou lá aplicando a cerâmica, percebendo que o caso vai ficar legal, mas que existem limitações e coisas que poderiam ficar melhor. E muitas vezes eu ligava para o dentista, falava: doutor, eu estou aqui terminando o seu caso para amanhã, não se preocupa, vai ficar pronto, mas existem algumas limitações aqui, eu estou com uma dificuldade, distribuição dos espaços, o perfil de emergência, a posição do implante, E o dentista geralmente me respondia, de uma maneira muito semelhante sempre que eu gerava essa conversa. E eu estou falando de conversa com grandes dentistas, não estou falando de trabalhar com dentista ruim, estou falando de gente que realmente faz odontologia de qualidade. E o dentista geralmente me respondia: Christian, eu entendo o que você está falando, na verdade até concordo com essas limitações, mas agora já é tarde. Não adianta a gente, não tem como a gente mudar agora, tem que terminar para amanhã.
como que a gente vai falar para o paciente, né? Que a gente fez 10 meses de orto, mexendo tudo para a direita, e agora está pedindo para voltar um pouquinho para a esquerda, né? O paciente acredita que a gente sabe o que está fazendo, né? Ele realmente acredita que a gente controla tudo. O paciente não tem noção da margem de imprevisibilidade que existe num tratamento restaurador de reabilitação, né? Se a gente for parar para pensar, as margens de discrepância, de surpresas, de imprevistos, né? E a gente, com muita sensibilidade humana, a gente vai tentando levar o paciente e fingindo que está tudo sob controle, que a gente sabe exatamente aonde a gente vai, né? E o dentista fala, não adianta, gente, faz o melhor aí que você pode, entendeu? Faz a sua mágica aí, usa o que está aí na tua frente, vamos embora, vamos terminar esse negócio aí, né? Você está falando que um dos implantes não está legal, que a gente não precisa usar o terceiro implante, só os outros dois, e como que eu vou falar para o paciente isso? Eu convenci o paciente a pagar por 3 implantes, ele pagou por 3 implantes. E agora eu vou falar, não vou usar o terceiro? Se vira, Cristiano. Bota um abutment customizado, aperta aí, usa o terceiro implante, se vai ficar mais difícil de limpar, se o perfil não vai ficar ideal, dá um jeito e faz a coisa acontecer aí, vamos usar os 3 implantes e vamos finalizar esse caso, né? Então, uma coisa que gerava frustração, principalmente porque, para mim, o que eu percebia é que o caso ficar um pouco melhor não era por falta de conhecimento. Não era a falta de conhecimento e não era nem a falta de técnica manual. Os especialistas no time sabiam exatamente como fazer. O conhecimento, a visão estava lá. A única problema é que a gente percebia as coisas um pouco tarde demais. Porque a hora que você está no meio do tratamento ortodôntico, ou tomando a decisão de como vai fazer o preparo, ou planejando os implantes, se a gente tem a visão correta, o conhecimento e a técnica já existem. E a gente segue esse projeto e a coisa fica muito melhor. Então eu sempre tive a sensação de que eu era um arquiteto que sempre era chamado depois que a casa estava pronta, planejada por um engenheiro, que não levou em consideração os gostos pessoais do seu cliente e que no final eu tinha que entrar para tentar fazer uma reforma para fazer a coisa ficar o mais bonita possível, né? Então, essa sensação fez com que a gente percebesse que existia uma necessidade muito grande da gente gerar uma comunicação no momento correto. O meu sonho como ceramista era participar da comunicação na primeira consulta, um ano antes de eu tocar a cerâmica do paciente, que vai acontecer lá na frente, depois de 6 meses, sei lá, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar com os dentistas com os quais eu trabalhava, falar, doutor, se um caso novo entrar na sua clínica e você achar que por algum acaso eu possa ser o ceramista lá na frente, faça umas imagens faciais desse paciente agora e me mande imediatamente depois dessa primeira consulta e me permita trabalhar nessas imagens e expressar o meu conhecimento de design, de integração facial, de como que eu acho que esse caso tem que ficar lá no final. Eu vou fazer uns desenhinhos básicos para você e vou te devolver esse desenho. E com esse desenho você pode, talvez, melhorar as suas decisões de tratamento. Você pode, talvez, ver coisas que você não via. Você pode, talvez, se comunicar melhor com os especialistas do seu time antes de você apresentar um projeto para o seu paciente, antes de você passar o orçamento para o seu paciente. E mais, talvez você possa utilizar esses desenhos para mostrar para o seu paciente e para ajudar a convencer o seu paciente de que o teu projeto é o melhor para eles. Então, o meu pacote de ensinamento diagnóstico inicial vinha com esse presentinho extra. Alguns slides, porque era o software que eu mais trabalhava, porque, na verdade, a gente já montava aulas, né? E montava aulas para os dentistas. Meu trabalho não era só documentar os casos, não era só fazer cerâmica dos casos, mas era documentar os casos e, quando terminados os casos, entender a beleza do caso, a linha de raciocínio e fazer uma aula do caso. E explicar a nossa linha de raciocínio dentro dessa aula, pegar esses slides, dar de volta para o dentista, para que ele pudesse dar as aulas dele. Então a gente desenvolvia a história, desenvolvia a linha de raciocínio, desenvolvia todo o protocolo que vinha
por trás desse caso, das tomadas de decisão dos casos. Então, o que acontecia? Eu comecei a trabalhar bastante com PowerPoint e Keynote, na época PowerPoint. Mas também foi uma experiência fantástica para mim, porque como eu trabalhava com vários dentistas, eram vários casos por semana que eu tinha que montar a aula. E toda vez que eu ia montar uma aula de um caso, o nosso grande aliado para tentar explicar para o outro o que a gente tinha pensado era através de fazer os desenhos e as linhas e montar uma sequência educativa, didática, tentando fazer com que as pessoas entendessem a nossa linha de raciocínio, a nossa tomada de decisão. E o que acontecia é que quando eu montava a aula daqueles casos que a gente estava tão orgulhosos, né, que o caso tinha ficado legal, puta, esse caso é show para a aula, vai ficar top a aula, e quando eu começava a desenhar as linhas, eu comecei a perceber tudo de errado que a gente tinha feito no caso, ou os detalhes que poderiam ser melhorados no caso, as coisas que a gente não poderia nem mostrar em aula, porque a gente tinha pulado, a gente tinha esquecido, a gente poderia ter feito diferente. Então eu comecei a perceber que eu comecei a estudar o caso profundamente depois que o caso já tinha sido feito. Eu comecei a entender o caso melhor depois que já tinha sido feito. E por isso que eu comecei a trazer isso para o início do processo. A hora que o paciente chega numa primeira consulta, vamos fingir que esse caso é um caso de aula e vamos desenvolver alguns desenhos sobre essas fotos como se fosse um slide de aula. E vamos estudar o caso no momento que ainda dá tempo de incorporar esse estudo dentro da nossa tomada de decisões. Então foi assim que começou a história dos desenhos dentro dos slides. E o protocolo foi crescendo baseado nisso. E o que isso me fez foi que nesse momento o meu sonho de não ser somente um ceramista, mas ser um smile designer, um arquiteto do sorriso começou a acontecer. Porque a minha visão, a minha interação com o paciente em uma primeira consulta, o meu projeto começou a ser levado em consideração pelos dentistas especialistas para tomar a decisão de qual tratamento deveria ser oferecido para aquele paciente. E aí a coisa começou a acontecer. Mas aí a gente começou a perceber um outro problema. Muito legal. Estamos lá trabalhando com uma técnica que faz com que a gente se transforme num designer de sorriso melhorado. Vamos investir tempo também em nos comunicar melhor, mas a gente percebeu que falar disso é muito mais fácil do que implementar isso. Fazer com que esse protocolo aconteça com todo paciente novo que entra dentro da nossa clínica, a gente percebeu que o buraco era muito mais embaixo. E que é muito mais fácil dar aula de odontologia interdisciplinar do que implementar a odontologia interdisciplinar de maneira real. Todos nós aqui sabemos a beleza da odontologia interdisciplinar e quão importante é a odontologia interdisciplinar e como é legal poder interagir com especialistas, bater um papo, compartilhar um caso e como a gente aprende um do outro ao falar sobre casos. Esse é o conceito que gera as pessoas a participarem de quê? Grupos de estudo, né? E aquela coisa toda. Qual é o problema disso tudo? Qual é o grande inimigo da odontologia interdisciplinar? Que não é a falta de conhecimento, nem a vontade de implementar. Para nós, a gente percebeu que o grande inimigo da implementação real da odontologia interdisciplinar é a falta de tempo. Porque se aqui todos nós fôssemos milionários e fizéssemos odontologia como um hobby, imagina isso, que beleza. Já que já somos apaixonados pela odontologia, vamos fazer um caso por mês. Aquele caso de aula só, que a gente não precisa nem cobrar. E que a gente pode, durante 29 dias do mês, discutir o plano de tratamento daquele caso. Visitar todos os nossos mentores, assistir cursos, trazer para grupo de estudo, trazer aqui nesse curso, apresentar o caso, fazer um brainstorm. Vocês acreditam que o plano de tratamento gerado com esse tempo seria melhor do que o plano que você apresenta para o mesmo paciente no dia a dia da sua clínica lá? Sozinho, sentado na tua sala, entre quatro paredes, lutando contra o tempo, tendo que resolver 150 problemas da vida normal, mais atender todos os outros pacientes, gerenciar o business, que é a clínica, filho, escola, não sei o que, passagem, passeio e planejar os 3 casos novos que entraram essa semana dentro da clínica.
Então, o que a gente percebeu? Que o tempo era o nosso grande inimigo. E que trabalhar todos juntos na mesma clínica não era a solução. Porque eu, a vida inteira, fui um ceramista que trabalhei dentro de clínica. Sempre. Começando com meu pai, depois com Marcelo Calamita, depois indo para fora. Eu sempre estive dentro da clínica, teoricamente, a solução para o problema. O conceito de ter uma clínica interdisciplinar, especialistas e um laboratório dentro da clínica, teoricamente, resolvia o problema. Mentira, não resolve. Eu trabalhei minha vida inteira dentro de clínica e nunca me comuniquei adequadamente com os dentistas que trabalhavam junto comigo. Principalmente porque falta de tempo. Quando eu tinha 10 minutos livres, o outro especialista não tinha 10 minutos livres ao mesmo tempo. Esse é o desafio da vida moderna. Está todo mundo na correria. A gente se esbarrava no corredor, com o modelo na mão, falava, puxa, doutor, eu tenho que falar disso aqui, ó, dá uma olhada. Quando calhava da outra pessoa ter 30 segundos para parar com você no corredor, primeiro, a pessoa estava com a cabeça em outro lugar. Segundo, a gente não estava com todas as informações à nossa frente. E a gente, geralmente, eu fazia uma explicação ruim da situação e a pessoa me dava uma resposta pior ainda para resolver aquele problema. E a gente seguia nisso aí. Com a sensação de que o quê? Não nos preocupamos tanto com o plano de tratamento, porque a gente é bom, a gente vai resolver tudo durante o tratamento. Né? Então, é uma coisa que é um problema crônico das melhores clínicas de odontologia do mundo. Não é coisa de dentista ruim, é problema de quem quer fazer odontologia de qualidade. Então, o problema era a falta de tempo. E a gente precisava criar um protocolo realista de comunicação, mesmo trabalhando todo mundo na mesma clínica, que é o protocolo que a gente chama de comunicação online assíncrona. O que é comunicação assíncrona? É comunicação que acontece sem precisar estar disponível ao mesmo tempo, nem no mesmo lugar. O conceito da comunicação assíncrona vem da onde? Das mídias sociais. Por que mídia social cresce tanto? Por que a comunicação hoje é feita através das mídias sociais? As mídias sociais mataram até os websites. Se você quer propagandear algo, não adianta você ter o site mais lindo do mundo, você tem que estar nas mídias sociais. Se você quer montar uma festa na sua casa hoje à noite, rápido, você não vai ligar para os 150 amigos, como a gente fazia há 15 anos atrás. Você não vai ter que encontrar com as pessoas. Você bota um post no Facebook. Gastou 30 segundos do seu tempo, você vai ter a melhor resposta possível de toda a sua comunidade. E cada um dos 300 amigos que você tem vai responder na hora que eles tiverem nem 5 minutos, 30 segundos. Hoje em dia, se alguém te chama, Christian, vem aqui. Eu vou. Aí você fala, não, espera um segundinho só. O que você faz? Pega o celular na hora. Ninguém consegue ficar 30 segundos parado, daquela sensação, puta, estou perdendo meu tempo. E se o celular não está no bolso, a gente se sente o quê? Pelado, né? Nossa Senhora, sair de casa sem o celular, o mundo acabou. Então essa coisa da agilidade, é lógico que existe toda uma série de fatores negativos das mídias sociais no âmbito pessoal. Né? As pessoas não se comunicam, não se olham mais, aquela coisa, aquela conversa toda. Mas existe um poder fantástico por trás disso que pode ser usado no mundo profissional. Hoje em dia, dentro de uma clínica, a gente nem levanta mais para se comunicar com o outro que está uma parede para o lado de lá. Você manda uma mensagem através de um protocolo simples para as nuvens que vai cair dentro do bolso do outro cara, dali 3 segundos, e que vai vibrar, e que ele vai ver que é você, e que se ele estiver fazendo outra coisa importante, ele não vai parar naquele momento, ele vai focar naquilo que ele está fazendo, né? Terminar o que ele está fazendo, e se ele tiver 5 minutos de break, ele vai lá, apropriadamente, tempo de qualidade. E aí sim vai absorver a tua pergunta e responder com propriedade, porque todas as informações estão lá. Portanto, todos os nossos pacientes estão no nosso bolso hoje. Documentação completa, inclusive o projeto de design de sorriso, mesmo trabalhando na mesma clínica. E isso faz com que hoje em dia, trabalhar na mesma clínica é um detalhe secundário.
Você pode ter um especialista em cada canto da cidade, o técnico do outro lado do mundo. A gente vai falar do laboratório virtual. Não faz a menor diferença. Você foca naquilo que você está fazendo e a comunicação é muito melhor através dessas ferramentas. Pior maneira de tentar expressar algo relacionado à odontologia é no telefone. Quantas conversas malucas eu tive com o dentista no telefone, tentando explicar, doutor, tá meio milímetro mais para a direita, para a esquerda, tá um pouco inclinado, tá um pouco amarelado. Como que você explica essas coisas para o ortodontista? Quer? Mexe esse lateral um pouquinho mais para lá e para cá. Como que você faz isso no telefone? Né? E a gente fez isso a vida toda. Hoje em dia não faz mais sentido, porque as ferramentas estão na nossa mão. É real. Então a gente vai falar desse protocolo que para mim é fantástico e pode ser implementado amanhã sem investimento absolutamente nenhum. Unindo essas peças. Quarto problema da odontologia moderna. Interação com o paciente. O que eu percebi é que mesmo grandes dentistas não foram treinados para lidar com pessoas. A gente não faz parte do nosso treinamento isso. O que eu aprendi também é que os dentistas de maior sucesso que eu conheço, não necessariamente são os melhores dentistas que eu conheço. Os dentistas de maior sucesso que eu conheço, eles são os melhores comunicadores. E ser um bom dentista, se o paciente tiver sorte, vem de lambuja. Mas o sucesso profissional vem da qualidade de comunicação, de encantar o paciente, de motivar o paciente, de contornar uma situação ruim. Aquele dentista que deixa o paciente esperando 45 minutos na sala de espera, o paciente está pé da vida, xingando todo mundo na clínica, entrou na sala, o dentista com carisma, com meia dúzia de palavras, o paciente já amansou de novo, já está apaixonado de novo por todo mundo. Ou não, ou é aquele dentista que deixou 3 minutos esperando, mas tem uma falta de qualidade de comunicação, consegue deixar todo mundo infeliz. E a gente sabe da importância disso. E já que a gente se transformou em grandes designers de sorriso, temos um protocolo maravilhoso aqui, o nosso time é fantástico, temos uma odontologia interdisciplinar que está acontecendo de verdade, porque temos um protocolo de comunicação, olha que maravilha. Único detalhe, alguém tem que pagar por isso. Alguém tem que valorizar isso. Alguém tem que se apaixonar por esse produto para valer a pena, porque senão a conta não fecha. Então, eu percebi que esses dentistas que tinham realmente muito sucesso, né, que não necessariamente eram grandes dentistas e por isso até recebiam muitas críticas nossas, né, porque aquele dentista marqueteiro, aquele cara que só trata as celebridades, aquela coisa toda, que gera até um misto de inveja com crítica do mundo intelectual da odontologia, os caras que são realmente muito bons, né, professores, etc., que criticam esses caras que fazem 3 vezes mais dinheiro do que o doutor, o professor, não sei o que lá. E eu comecei a olhar isso e falei, bom, gente, vamos dar um pouquinho de ouvido para esses caras, vamos ver o que eles estão fazendo, né? Porque atirar pedra é muito fácil. Então a gente começou a interagir com essas pessoas e entender as qualidades maravilhosas que essas pessoas têm e que muitas vezes a odontologia que eles entregam não é tão ruim quanto a gente imaginava, só que pelo bloqueio que a gente criava, a crítica vinha primeiro e a gente começou a tentar implementar um protocolo que melhorasse a nossa relação com os nossos pacientes, que é o que a gente chama de odontologia emocional, que no início do DSD, 8 anos atrás, era um pequeno detalhe que veio meio inconsciente dentro do processo e que depois se transformou talvez em um carro-chefe do conceito DSD, porque, como eu disse, o protocolo tem um impacto que nenhum outro investimento de marketing em todas as clínicas que a gente trabalhou teve nem perto desse impacto, sendo que era um impacto gerado num processo que não exigiu nenhum tipo de investimento maior em termos de campanha de marketing, propaganda em revista, aparecer em TV, tudo isso, né, ficou com um impacto menor do que esse gerado por essa abordagem da odontologia emocional. Então a gente vai explicar passo a passo como que a gente faz isso acontecer. Então, o objetivo, então, resumindo, são 4. Vamos tentar nos transformar em melhores designers de sorriso,
Vamos tentar planejar melhor através de uma comunicação realista e interdisciplinar. Vamos tentar encantar os nossos pacientes e, com isso, melhorar a aceitação de planos de tratamento. E vamos, então, com essa aceitação, pegar esse projeto e transformar num tratamento real através de um protocolo digital de trabalho. Então, para resumir essa primeira parte, o sucesso profissional, segundo a nossa experiência trabalhando com todos esses dentistas, infelizmente não está relacionado à nossa qualidade clínica. Qualidade clínica tem um efeito, sim, importantíssimo a longo prazo, mas, acima disso, os profissionais que estão ganhando dinheiro de verdade na odontologia são aqueles que têm habilidades de comunicação. Então, já que nós aqui temos orgulho da odontologia que a gente pratica, sabemos o que fazemos, o que estamos fazendo tecnicamente, clinicamente, por que não agora entender um pouquinho mais desse lado para começar a curtir a odontologia, a usufruir da odontologia, a ganhar os benefícios que a gente merece pelo investimento que a gente fez dentro da nossa profissão. Não existe profissional de nenhuma área que investe mais em si mesmo do que o dentista. Não existe. Não existe, se parar para pensar, o tanto de dinheiro que vocês já investiram em cursos, aperfeiçoamento, artigos, livros, revistas, equipamentos, materiais, tudo que você tem dentro da sua clínica, junta tudo, soma na ponta do lápis o tanto de investimento que você já fez, coisa que você comprou que você acabou nem usando, que fazemos pela paixão pela odontologia. O dentista é apaixonado pelo que faz, acima da média. Se comparar com um engenheiro, com um advogado, com um médico, ver o tanto que eles investiram em si mesmo. O médico às vezes não investe, não tem nem clínica, trabalha no hospital. O engenheiro tem uma mesa e um computador. O arquiteto também. Aí de repente a gente compra um CAD/CAM de 200 mil, está lá, parado. Depois vem o microscópio, depois vem a radiografia, depois vem isso, vem aquilo. Aí você vai no IDS lá em Colônia, você fica louco, quer comprar tudo, né? E a gente é apaixonado por aquilo que faz. E a gente se preocupa com detalhes que o paciente não vai nunca nem ver. Sabe aqueles 45 minutos que você ficou sentado debaixo do microscópio, dando polimento no troquel na distal do segundo molar? Só porque você sabe que o fio vai passar mais macio ali e que aquilo vai ficar melhor para a gengiva. E aí o paciente não consegue nem entender esses 45 minutos, valiosíssimo. A gente faz isso para nós mesmos. Pela nossa paixão, pela nossa profissão. 50% dos procedimentos que a gente faz, o paciente não tem ideia do amor e carinho que a gente está botando nesses detalhes. Por isso que, de alguma forma, a gente precisa encantar esses pacientes, para eles valorizarem aquilo que a gente merece ser valorizado. Porque eu sempre falo, o paciente que teve a sorte grande de ter encontrado um dentista bom, o paciente tinha que ajoelhar no chão e beijar o pé do dentista. O pior inimigo do dente é o dentista. Isso aí é comprovado pela literatura. Áreas do mundo que não tem tratamento nenhum odontológico, a população tem dente melhor do que a maioria da população que é tratada por dentistas ruins, que é a grande maioria. Então, se você faz um trabalho decente, o teu paciente tinha que agradecer ajoelhado por ter tido a sorte, porque como que o cara vai saber que isso é bom? Deu sorte. E caiu na tua cadeira e você está cuidando dele. Então, de alguma forma, esse valor tem que voltar. A gente tem que conseguir criar valor percebido naquele produto, porque o preço que a gente cobra é caro ou é barato, isso é relativo. E o preço que a gente cobra não está vinculado à qualidade do nosso tratamento. O preço que a gente cobra é barato ou caro de acordo com a percepção do paciente. É o valor percebido que gera preço, não é o valor real. Se o carro é o melhor carro do mundo, mas a gente não consegue perceber isso, a gente vai achar que é caro. E um carro que a gente acha que é maravilhoso, mas no fundo não é tão bom assim, mas a gente acha que é maravilhoso, a gente acha que o preço é justo.
Então, é o valor percebido que gera valor financeiro. Então, a gente tem que começar a entender o que gera valor percebido quando a gente está falando com o paciente numa primeira consulta. São conceitos básicos de comunicação, de marketing, de business, de negócios, que estão aí há décadas sendo utilizadas por todos os meios e que nós, como estamos focados em ser um excelente dentista, a gente acabou deixando um pouquinho de lado. Então a gente vai falar bastante desse processo. Por isso que para nós, o que é o DSD? O DSD é um protocolo de comunicação, nada mais do que isso. Um protocolo de comunicação visual, porque não existe melhor maneira de se comunicar. Se você quer convencer alguém de algo, utilize a comunicação visual. Economize saliva, não tente escrever se você quer gerar impacto. Se você quer convencer um protético, você quer que ele mentalize algo, que ele sempre entregue algo dessa maneira, comunicação visual. Treinar o staff, comunicação visual. Interagir com os especialistas, comunicação visual. Convencer o paciente, comunicação visual. Por isso que toda vez que a gente conversa com alguém, se a gente tiver imagens que estão nos dando suporte àquelas palavras, o nosso impacto é muito maior. Por isso que a gente dá aula com slide. Já pensou eu aqui 3 dias direto falando com vocês sem slide? Ninguém ia aguentar. E a transmissão de informação seria 1/5, 1/10 que a gente poderia fazer através das imagens. Portanto, comunicação visual. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Parece que leva mais tempo, mas não leva. É mais rápido. A gente chega onde a gente quer mais rápido através da comunicação visual. É como se fosse uma linguagem visual. É uma linguagem visual. Se você quer convencer um paciente de que o aumento de coroa clínica é necessário, não tente, não gaste nenhuma energia para tentar falar alguma coisa, mesmo que seja rápida. Não, você já percebeu quando seu sorriso mostra muito aqui? Então a gente pode levantar um pouquinho, vai ficar bom. Você já desperdiçou a grande oportunidade de gerar um primeiro impacto visual e antes de você tentar vender o aumento de coroa clínica, fazer com que o paciente fale, nossa doutor, estou vendo esse desenho aqui, tem que tirar essa gengiva, né? Você sabe como fazer isso? Não sabemos. Quer dizer, é a pessoa a diferença. Em vez de eu empurrar o negócio, é a pessoa vindo pedir para mim. Isso gera valor. Isso gera algo extremamente poderoso que a gente pode trabalhar na comunicação com o paciente. Então a gente fala essa língua com os especialistas, com o protético, com o paciente, com o staff. Tudo é comunicação. Inclusive comunicação interna, nós com nós mesmos. Tem que se comunicar, nós com nós mesmos. Entender, ajudar o nosso olho a enxergar aquilo que ele tem que enxergar. Porque se a gente não enxerga, não tem nem como começar a discutir a respeito da solução. A gente não sabe nem que o problema está ali, o potencial do problema. Então, os desenhos, as linhas, as imagens, os vídeos geram comunicação. Comunicação entre nosso olho e nosso cérebro, isso é comunicação. Tem gente que tem a comunicação olho-cérebro muito boa, que são geralmente o quê? Os grandes artistas. Eles olham, eles enxergam em 3D, eles entendem o que é bonito, o que é errado, o que é feio, e eles conseguem fazer a coisa ficar legal. Quem é bom, né, com fazer sorriso bonito, esculpir, não é uma habilidade manual, é uma habilidade visual. Tem colegas protéticos da velha guarda, o cara tem 75 anos, já o cara treme inteiro, ele não consegue nem segurar o Lecron. E você dá o modelo pro cara, o cara faz um negócio maravilhoso. Cadê a habilidade manual? Não é habilidade manual, é habilidade visual. Você enxerga diferente e a mão vai lá e faz. Então, se a gente quer esculpir um provisório, uma resina direta, a gente tem que trabalhar a habilidade visual. Enxergar em 3D e saber o que está errado, o que está certo, como modificar para que fique mais bonito. Então, o que a gente tem que ajudar? A nossa mão? Não, a gente tem que ajudar o nosso olho. Comunicação visual. Você praticar o desenho e visualização dessas imagens, desses desenhos, é a melhor maneira de se transformar no melhor designer de sorriso. Então, pensando sempre nesses 4 momentos, nesses 4 objetivos, a gente começou a trabalhar com uma série de protocolos para que o processo
fosse melhorado. Então, quando alguém pergunta o que é o DSD? É fazer desenho sobre foto. Até ofende a gente, né? A gente fica até ofendido. Porque fazer desenho 2D sobre foto? Sim, ok, está aqui, faz parte do processo. Ok, dentro do conceito todo. Não, o DSD é um conceito de fotografia e vídeo, também faz parte, está aqui, ó. Não, o DSD é um conceito de marketing, de promover a odontologia através do mocap. Está aqui também, ó. Mas são uma série de protocolos que juntos geraram um protocolão. Muita coisa que já existia, fragmentada, que foi um dos nossos grandes trabalhos, conectar coisas que já existiam, e muitas coisas foram criadas, né? E aí a gente criou esse protocolo que vem trazer espaços para ficar melhor no design, no planejamento, na comunicação com o paciente e no tratamento em si, no resultado final. Se a gente transformar esse protocolo em um gráfico, esse é o gráfico. Não se preocupe, parece complicado, a gente até o final do dia vai, setinha por setinha, a gente vai explicar esse processo. Percebam que tudo que está em branco aqui é pré-tratamento. Tudo que está em cinza é o tratamento. Então percebam que o conceito DSD é muito mais voltado a tudo que a gente tem que fazer antes de trabalhar como dentista. Antes de botar a mão na boca. Que é, na verdade, para nós, o coração do sucesso. Tudo que acontece entre a primeira consulta, quando você conhece o paciente pela primeira vez na sua vida, até a segunda consulta, quando o paciente fala, nossa, amei isso aqui, vou pagar tudinho que você está pedindo. É o branco. A partir daí, então, a gente entra no tratamento em si, integrando as especialidades e a técnica, odontologia técnica. Então, para nós, todo tratamento odontológico tem 3 fases. Última fase é o que a gente chama de odontologia. É a performance, a execução técnica. Hoje em dia a gente não chama mais de odontologia, a gente chama de odontologia técnica. É o bom técnico dentista. É o bom técnico. É o técnico que faz muito bem tecnicamente aquilo. Né? Então fazer um bom preparo, uma boa moldagem, uma boa cirurgia, um bom aumento de coroa, né? Um bom ajuste oclusal, são procedimentos técnicos e a gente passa 90 e tantos % da nossa vida aprendendo a ser melhor aqui. O problema é que antes de ser um dentista técnico, a gente precisa ser um dentista planejador. E a gente sabe que a nossa performance técnica só vai ser tão boa quanto a nossa performance de planificação, de planejamento. Outra coisa que a gente percebeu é que existem muito mais dentistas excelentes aqui do que aqui. Infelizmente, as faculdades, principalmente no Brasil, estimulam zero. Praticamente zero aqui. Né? E os cursos todos, praticamente todos, nos melhoram e nos ajudam aqui também. Muito pouca gente falando e trabalhando de uma maneira sistemática o processo intelectual do planejamento interdisciplinar. Como tomar melhores decisões, como integrar as especialidades, como gerar um planejamento rápido, eficiente, integrado, minimamente invasivo, que controla e que engloba todas as especialidades. Agora, tem um problema um pouco maior aqui, que antes da planificação existe um outro passo, que é o passo do design. E aqui que está uma mudança de paradigma. O design vem antes do planejamento. O projeto de design do sorriso vem antes do projeto interdisciplinar do plano de tratamento. Por quê? Porque a hora que você para pensar, fica óbvio. É como construir uma casa. Se você vai construir a casa dos seus sonhos, onde você quer morar os próximos 20 anos da sua vida, a casa que seja a representação visual daquilo que você sempre sonhou. Para nós, uma reabilitação, a transformação do sorriso é a casa que o paciente vai morar pelos próximos 10, 15, 20 anos,
que tem que ser a representação emocional daquilo que ele sempre sonhou. Quando eu estou fazendo um encerramento diagnóstico, eu sinto, sinceramente, que eu estou materializando um sonho. Estou transformando um sonho em realidade. Agora, para transformar o sonho de uma outra pessoa em realidade, a gente não pode ser um engenheiro primeiro. Primeiro a gente tem que ser um arquiteto. Por isso que se você quer construir a casa dos seus sonhos, você não vai economizar no arquiteto. Se você não está nem aí para casa, você contrata um engenheiro e você economiza no arquiteto. Você sabe que lá no final a casa não vai ficar do jeito que você sempre sonhou. Por isso que o arquiteto é um artista mais do que um técnico. O arquiteto é alguém que conhece gente. O arquiteto é alguém que senta com o seu cliente, interage, entende esse sonho e faz os primeiros desenhos para tentar expressar esse sonho. E a hora que o projeto está fantástico, a hora que o cliente quase chora de emoção ao ver a maquete da futura casa dele, essa maquete vai para a mão do engenheiro e o engenheiro vai estudar a possibilidade de como fazer esse projeto se tornar realidade. Quais são as ferramentas, os caminhos, as interações, ou se esse projeto está muito bonito ou é inviável talvez. Lindo, mas inviável. Lindo, mas muito caro. Lindo, mas muito invasivo. Lindo, mas não segue conceitos de função em biologia. E aí esse projeto tem que ser adaptado para uma realidade funcional, biológica e estrutural. Mas não tem como a gente começar a falar de função, biologia e estrutura sem ter uma visão arquitetônica do sorriso final aonde a gente quer chegar. O potencial estético. Por isso que toda vez que alguém chega para mim com modelos ou radiografias e fala, o que você acha desse caso? O que você faria nesse caso? A primeira pergunta que eu falo é, qual é o potencial estético desse caso? Ou seja, cadê a moldura do sorriso? Ou seja, quem é o designer de sorriso do teu time? Qual é o projeto que ele desenvolveu? Ah, não, a gente vai pensar nisso depois. Então, eu sinto muito, eu não posso te ajudar. Eu não sei o que fazer. Orto sim ou não, pério sim ou não. Né? Não faz sentido mais pra gente. E tem, logicamente, um quarto momento aqui, o meio, um detalhe, né? Então, alguém tem que pagar por tudo, aquilo que a gente já falou. Mas se a gente pensar nessa dinâmica também, outro detalhe, se aqui tem menos gente do que aqui, mostrando que os dentistas que se tornam bons planejadores se tornam diferentes. Uma das coisas mais fantásticas de se tornar um bom designer de sorriso é que se aqui tem pouca gente, aqui tem menos ainda. Eu conheço raríssimos, dá para contar na mão, dentistas que além de serem excelentes dentistas, são verdadeiros smile designers. Ou clínicas que são verdadeiras clínicas de design de sorriso. Pouquíssimas no mundo. As clínicas entregam de alta qualidade, entregam altíssima qualidade de odontologia. Poucas entregam design de sorriso. É um diferencial tão forte porque não só pouca gente faz, como é a única coisa que o paciente enxerga. Sabe aquela radiografia maravilhosa, aquela panorâmica que mostra um planejamento fantástico, todas as fotografias intraorais, toda a técnica que foi utilizada, o paciente não enxerga. Dentista ruim, que trabalha com um protético fantástico, vocês sabem o que acontece. O cara parece que é melhor do que é. Por quê? Porque a hora que o paciente se vê lá no final, uau, que dentista maravilhoso, né? E às vezes a base não está legal. Daqui 3 anos vai quebrar, mas o impacto está ali. A visão, o link, a conexão emocional do paciente cliente está aqui. Então não só é primordial para um planejamento de qualidade, não só é um diferencial gigantesco, mas é o único link direto com o paciente. Por isso que a grande maioria dos dentistas bons que eu conheço em termos de sucesso financeiro, os caras são bons com design do sorriso. O cara faz lá um mock-up, faz um negócio e consegue fazer com que o paciente embarque dentro do tratamento através do seu novo sorriso. Portanto, primeira informação importante para nós, o design vem antes.
do planejamento interdisciplinar. Qual que é a pergunta que fica então? Quem é o designer do sorriso da sua clínica? Porque todo paciente novo que entrar, na nossa opinião, o primeiro profissional que deve trabalhar com um paciente novo, que tem um potencial de melhoria do seu sorriso, deve ser o designer de sorriso do seu time. Pode ser você mesmo, você pode se treinar ou já é um bom designer de sorriso. Você pode treinar um assistente, você pode treinar um especialista, o teu protético pode virar o designer da sua equipe, mas essa pessoa vai interagir com o paciente entre a primeira e a segunda consulta para criar esse projeto. Antes dos seus especialistas começarem a planejar o caso, esse projeto tem que ter um esboço para guiar essa comunicação. E aí esse projeto vem para a mesa e os especialistas vão interagir para tentar achar um projeto para fazer isso viável. E aí a gente vai no paciente, para motivar o paciente e apresentar um plano que dá suporte para esse design maravilhoso guiado pela face. Tem um autor muito importante, Peter Dawson, um dos papas aí da odontologia interdisciplinar e funcional, um livro que, aliás, em português foi traduzido pelo Marcelo Calamita, um dos primeiros livros de odontologia que eu li, um livro fantástico, e o Peter Dawson fala um negócio que é muito interessante. A gente gasta 90% do nosso tempo para se tornar melhor em coisas que são responsáveis por 10% dos nossos problemas. Olha que interessante. E a gente gasta 10% do nosso tempo para melhorar as nossas qualidades em coisas que são responsáveis por 90% dos nossos problemas. Faz sentido? A quantidade de tempo e energia e dinheiro que a gente gasta para melhorar, por exemplo, a qualidade do nosso preparo, da nossa moldagem, do detalhe da cirurgia, né? Não que isso não deva ser feito, mas isso é responsável por 10% dos nossos problemas. 90% dos nossos problemas vem pela falta de qualidade de comunicação e interação do nosso projeto de design de sorriso, do nosso projeto interdisciplinar, a apresentação, criação desse plano de tratamento, a apresentação e venda. Então, para mim, essa é uma frase marcante que foi apresentada a mim pelo Marcelo também.